Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo bem simples e rápido aqui. Bom, eu tenho uma máquina que já tem o Windows Server 2012, eu vou até logar nessa máquina. Essa máquina é o meu controlador de domínio. Deixa eu mudar aqui a melhor forma de visualização. Então, eu não desliguei essa máquina corretamente. Dá para ver aqui, mas ela é a minha máquina controladora de domínio. Eu tenho vários recursos instalados, tenho DHCP, tenho SQL, tudo nessa máquina aqui, porque é uma máquina de teste, de laboratório. O que eu vou fazer? E eu quero aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês. Eu vou criar uma nova máquina virtual e eu vou instalar nessa máquina aqui o Windows Server 2016, a nova versão. A última versão que eu tenho disponível do Windows Server 2016. Eu vou usar o padrão, tá, de máquina aqui, geração 1, porque eu quero manter compatibilidade com outras versões que eu tenho aqui do Hyper-V. Vou deixar ela com 4096. Eu tenho bastante memória, então eu posso deixar ela com 4 GB. Vou tirar a memória dinâmica para essa máquina. Vou deixar ela conectada na minha rede de internet, que eu já tenho aqui. Vou até modificar depois desse meu outro controlador de domínio, para que fique na mesma rede, porque eu quero criar um segundo controlador de domínio, só que dessa vez com o Windows Server 2016. E eu vou salvar no padrão aqui que eu já modifiquei, que é na minha pasta no c2.vhd. Ok. Então eu vou criar a máquina virtual e a instalação vai ser através de uma imagem ISO, que eu tenho aqui no meu sistema. Então deixa eu achar aqui sistemas operacionais, Windows Server 2016, essa aqui é a última ISO que eu tenho. Talvez tenha até uma versão mais nova, mas eu faço atualização. Finish. Criando disco. Legal. Então eu vou iniciar aqui, eu vou conectar aqui e vou iniciar essa máquina virtual para fazer a instalação do Windows Server 2016. Não tem segredo nenhum, cada vez mais fácil fazer a instalação de sistemas operacionais. Legal, vai continuar. Time Currency, eu vou colocar aqui Português Brasil. Opa, Português Brasil, ABNT2 é o meu teclado. Next. Instalar agora. Eu estou usando um disco bem rápido, então vai ser bem facinho de fazer esse. Aqui ele está pedindo para eu ativar o Windows, então se eu já tiver a chave eu já posso adicionar. Eu vou marcar aqui que dá um Next. Eu não tenho a chave do produto agora. E eu vou utilizar o Data Center utilizando Desktop Experience. Por padrão, se eu for fazer a instalação do 2016 Data Center ou 2016 Standard, significa que eu vou utilizá-lo no modo Core, tá? Sem a Graphical Users Interface. Então eu vou utilizar o Data Center com o desktop, tá? Padrão. Por que eu vou usar o Data Center? Porque eu tenho um ambiente de virtualização, então eu já rodo em cima do Data Center. Quantas outras máquinas virtualizadas eu precisar, eu aceito o termo de licenciamento e eu vou fazer a instalação customizada. Só para a gente dar uma olhada aqui. Eu posso, se eu estiver trabalhando agora no ambiente físico, talvez eu poderia então modificar a forma como os discos estão. Ele traz já por padrão 127 GB. Ok, eu posso apenas dar um Next, eu não preciso criar uma nova partição. Clico aqui no Next. Ele já vai criar e já vai começar a copiar os arquivos. E basicamente é só isso, tá? No término da instalação a gente faz configuração de nome, endereço IP e coisas assim. Bem simples. Deixa eu dar uma olhada nas configurações de rede dessa minha outra máquina. Está em loopback, vou deixar na rede internet que eu quero conversar com esse meu Active Directory aqui. Logo em seguida. Eu vou dar um pause no vídeo aqui, vamos esperar essa instalação. Bom, veja só, ele já terminou de instalar e está pedindo agora para eu fornecer a senha. Eu vou fornecer uma senha padrão que eu uso aqui no meu laboratório. E pronto, a gente já terminou de fazer a instalação. Foi muito rápido, se a gente parar para ver, foi bem rápido mesmo. Eu vou fazer o logon.
e a máquina está zerada, ela não tem nada, né? É o meu primeiro Windows Server 2016 aqui da rede. O que eu tenho como primeiro passo agora é fazer as configurações iniciais, né? Então, eu quero sim que os outros computadores e dispositivos achem esse meu servidor aqui pela rede. Eu preciso descobrir como que está a configuração de rede dele, então eu vou usar... Tem duas formas, tá? Eu faço isso, eu abro o ncpa.cpl para abrir as configurações de rede, mas nós podemos utilizar o Server Manager, onde a gente vai ter um ponto central de administração de tudo que a gente precisa. Então logo aqui no começo, ao configurar esse servidor local, vou fornecer o nome dele, vou dar um nome bem fácil para essa máquina. Inclusive eu vou visualizar o que eu tenho na outra máquina, qual que é o nome que eu tenho nela. Deixa eu ver se está ligado aqui, não. Vamos conectar na outra máquina. Vamos ver o Server Manager, esse aqui é do 2012. Ó, Windows Server 2012 R2 é o nome dessa máquina. Então eu vou dar um nome mais ou menos próximo com isso. Disso aqui. Esse aqui vai ser Windows Server 2016. Só isso mesmo, tá bom, né? Então, Windows Server 2016. Tá ótimo. Não preciso nem colocar aquele ADC, porque eu uso em laboratório. E eu posso deixar em Workgroup agora. Posso deixar em Workgroup, ainda vou fazer algumas configurações. Legal. Reiniciar depois. O Firewall está ligado, eu vou desabilitar o Firewall para essas máquinas aqui enquanto eu estiver trabalhando, fazendo laboratório e tudo mais. Geralmente a gente acaba sempre desabilitando, tá? Outra coisa que eu vou modificar aqui é o Enhanced Security Configuration, eu sempre desabilito, tanto para os usuários que forem logar como para o administrador. E agora eu vou fazer a configuração de rede, né? Então deixa eu ver aqui, ele pegou o endereço do DHCP, eu vou fornecer um endereço IP fixo para essa máquina. Vou só tirar o do IPv6 momentaneamente aqui. Deixa eu ver o que eu tenho nessa minha máquina de rede. O 92.168.0.200. Eu já sei que eu estou usando 201, 202, eu vou colocar 210 nessa. Então 92.168. Vamos colocar o IP assim, 192.168.0.210. Vamos ver se tem alguma máquina usando o IP 210 agora. Eba, não. O gateway da minha rede é o 92.168.0.201. E o DNS vai ser o 92.168.0.200 por enquanto, tá? Depois que eu modificar e deixar ele como controlador de domínio, eu ponho ele como sendo fazendo consultas DNS nele mesmo, tá? Ok. Eu desabilitei aqui porque vou depois fazer algumas instalações, mas posso deixar até habilitado aí IPv6, tá? Não vai mudar em nada agora. Legal, já configuramos a rede, já demos um nome aqui para o domínio, né? O próximo passo seria a gente adicionar roles and features, porém eu vou reiniciar. Vamos reiniciar esse servidor aqui. Estamos fazendo instalação, é planejado. Isso aqui é muito importante quando a gente toma essas decisões para depois ficar analisando os logs, tá? Mas não é o que eu faço geralmente. Ok, vamos nos conectar à máquina. Eu ainda estou logando localmente, a máquina ainda está em Workgroup. Legal? Mas se eu for aqui no prompt de comando dessa máquina, eu já consigo pingar o meu domínio. Devo pingar, né? Não sei se ele vai pingar. Já está pingando. Legal. Ok. Próximo passo, então, eu vou adicionar roles and features.
Tem várias roles and features que talvez eu precise utilizar nesse meu servidor, mas inicialmente eu vou adicionar a role de Active Directory Domain Service. Então ele vai adicionar todos os recursos que eu preciso, todas as features para o ADDS. Tá? Então por enquanto é o que eu preciso. Né? Vou instalar também o DNS e só. É isso que eu preciso fazer inicialmente. Então vou dar um Next. E aqui ele já começa a trazer para mim informações sobre o Azure Active Directory, que vai ser um outro vídeo que eu vou fazer. Então ele já tem na outra máquina instalado. Eu vou utilizar depois os mesmos recursos. Ok, vou marcar que ele pode reiniciar se for necessário. E vou pedir para ele instalar. Então muito rapidamente ele vai agora fazer a instalação desses binários de instalação. E eu estou instalando o meu segundo controlador de domínio, tá? A outra máquina é um 2012, esse vai ser um 2016. Eu vou dar um pause nesse vídeo. Se ele demorar muito aqui, a gente pode fechar, tá? E depois a gente tem aqui as ações do que está acontecendo. Ele vai mostrar que ele terminou de fazer os recursos e eu tenho algumas tarefas. Trouxe para mim vários serviços parados. Mandar ele startar esse serviço. Ele vai atualizar isso aqui com as instruções para a gente fazer as instalações da Active Directory. Opa, aqui ó, Post Deployment Configuration. Então eu já instalei os binários do Active Directory, mas ele ainda não é um controlador de domínio. Então eu vou promover esse servidor a controlador de domínio agora. A questão é que eu vou adicionar esse controlador de domínio a um domínio que já existe. Tá? Se eu estivesse fazendo o meu primeiro, seria aqui. Né? Criar um novo domínio numa floresta que já existe. Né? Eu posso escolher se vai ser uma árvore, dois nomes diferentes, ou um domínio filho. Mas a questão é que eu estou fazendo o padrão, que é ter dois controladores de domínio para o mesmo domínio. Mas quando eu coloco aqui o domínio mcse solution.local, peço para selecionar, ele traz aqui certinho, eu já até me autentiquei. Bom, esse é o domínio. E eu tenho credenciais para fazer a instalação dele usando a minha conta de administrador local. É até a mesma senha, mas o certo é a gente fazer a alteração. Tá? Então, mesmo que eu coloque aqui administrator, o certo é eu colocar mcse solution /administrator e a senha. Tá? Eu estou usando uma senha padrão, tá? Aquela senha de laboratório mesmo. Acabou. Muito fácil, basta dar um next. O que eu quero ter? Eu quero ter um DNS, então né, esse servidor vai ter um DNS, vou ter um catálogo global. Ele não vai ser um read-only, ele vai ser um que eu posso, um DC que eu posso gravar. Um read-only é só para casos específicos. Forneço a senha de restore, se eu esquecer também essa senha eu posso modificar depois. DNS Update, eu posso modificar aqui para ele fazer a atualização da delegação de update, apesar que ele está mostrando, para esse não pode ser criado porque um authoritative parent zone ainda não foi encontrado. Ele ainda não instalou, né? Ele ainda não sabe que essa máquina pode fazer isso, então vamos dar um next. Isso aqui é muito legal. Eu vou replicar diretamente do meu domínio, meu servidor que está aqui. Se eu tivesse 30 servidores, eu escolheria qualquer controlador de domínio, mas só tem um. Ou, imagine então que o meu link com a outra máquina é muito lenta, então eu posso ir lá no outro computador, exportar as informações do AD e aqui instalar from media. Dou um browse e pego os dados que eu fiz lá do meu backup do AD. Mas aqui nesse caso eu vou replicar diretamente do meu DC. Afinal de contas os dois estão virtuais. Path. Vou manter todos os no default, tá, pessoal? Então, assim, existem práticas que talvez você modifique a localidade do sysvol, dos arquivos de log, do database para discos mais velozes, né? Então, eu vou utilizar o padrão, tá tudo virtual, é tudo um disco só. Pronto. Vamos ver aqui as opções que ele nos deu. Existe aqui um script para eu automatizar isso em PowerShell.
Se eu quiser, posso visualizar e salvar esse script aqui para fazer a instalação depois. Muito importante, tá? Se eu fosse fazer aquela primeira instalação que era do server no modo core, né, no modo que eu não tenho interface gráfica, eu usaria esse processo aqui, ó, pego isso, aí copio, vou lá na máquina com core e executo. Mais fácil do que fazer na mão. Bom, dou next, ele vai verificar os pré-requisitos, se está tudo ok. Seguranças relacionadas, né, alguns algoritmos de criptografia mais antigos, mas ele passou em todos os pré-requisitos, ele só não fez a delegação de DNS, né, e eu tenho alguns níveis de criptografia com máquinas mais antigas que são inseguras. Bom, vamos clicar em install, porque ele passou. Install. Agora ele vai começar a fazer as atualizações, tanto nesse como no outro servidor, para indicar que existem agora 2 controladores de domínio. Eu posso configurar sites and services. Eu tenho redundância, que é o padrão, tá? O mínimo de ter 2 controladores de domínio. Está mudando o membership desse computador. Eu deixei ele em workgroup. Tem gente que prefere colocar ele primeiro como membro do domínio para depois instalar o segundo DC. Não precisa, ele já fez. Aí ele vai replicar usuários, grupos e várias outras informações. E foi rápido demais. Ó. Close. Foi super rápido aqui, ele conseguiu terminar a instalação. E legal. Pronto, agora já vou fazer logon como administrador do domínio. No meu segundo DC. Vou aqui no Server Manager. Tools, Active Directory, Users and Computers. Os meus usuários. Já replicou. Eu tinha mais usuários aqui que eu tinha importado. Quer dizer, aqui tem um monte de OU, né? O usuário mesmo achei um. Eu achei que eu tinha um monte. Isso aí, pessoal. Bom, deixa eu ver em qual computador que eu tô, né? Eu tô no Windows Server 2016, mas eu posso me conectar ao DC do Windows Server 2012 R2. E no fundo é a mesma coisa, tá? Eu não vou ter usuários aqui e lá não, né? Ele já replicou, ele está funcionando da maneira correta, ok? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho, que foi bem curto, tá? Eu vou fazer mais alguns vídeos relacionados aqui à administração e eu vou subindo no canal. Obrigado, um abraço e até o próximo.